Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Estão dando continuidade à correção e às explicações lá dos exercícios propostos para vocês, tá? Então, ó, a quarta questão, né? Cite 3 características da região Centro-Sul. Lembrando que a região Centro-Sul, né, segundo o critério do professor Pedro Pinchas Geiger, é a mais importante economicamente, politicamente, tá? Então eu vou aqui elencar algumas, né, que a gente colocou lá que a gente encontra no texto, tá? Então olha só, complexo regional de maior importância política e econômica, né? Isso o professor já explicou para vocês na outra questão. Complexo regional mais populoso do Brasil. Pessoal, população está ligado, né, diretamente ao desenvolvimento de uma região, tá? Então, quanto mais uma região é desenvolvida economicamente, mais ela vai ter população, tá? Então, o Complexo Regional Centro-Sul é o mais populoso do Brasil, ou seja, é onde se encontram as maiores populações por metro quadrado no nosso país, tá? Por quilômetro quadrado. Por quê? Porque a oferta de empregos, né, principalmente na indústria, né, a indústria é uma das atividades econômicas que mais emprega, que mais gera emprego, né, principalmente o tipo de indústria desenvolvida no Brasil, que é a indústria de base, né, é a indústria alimentícia, né, que demanda um número bem grande de funcionários, tá? Então, por isso, nós somos aqui também o complexo mais populoso do Brasil, tá? Outra característica, principais portos, aeroportos, rodovias e indústrias do Brasil. Por que tudo isso? Para atender a demanda da indústria, né? Então a infraestrutura no Complexo Regional Centro-Sul, né? Quando eu falo infraestrutura, eu estou falando de como que vai ser o escoamento, o transporte de mercadorias, né, o fluxo, né, a importância, né, da infraestrutura para manter o fluxo da industrialização. Como o Complexo Centro-Sul é o mais desenvolvido economicamente, então nós vamos ter aí uma infraestrutura maior que a do resto do país, né? Então aqui vai ter os principais portos, aeroportos, rodovias, tá? Para quê? Para escoar toda a mercadoria, fazer com que chegue matéria-prima, tá? E lembrando também, né, uma observação, né? Isso vocês não precisam colocar na resposta. Então vocês, né, nós estamos aqui na região Centro-Sul, localizados privilegiadamente aí, bem próximo à maioria dos países que fazem parte do Mercosul, né, que é o Mercado Comum do Sul. E o Brasil tem um comércio intenso com esses países, né? Tanto recebe matéria-prima, quanto recebe também produtos manufaturados de outros países, como também vende, né, produtos industrializados e também vende matéria-prima para esses outros países, tá? Então, assim, a importância, né, do Complexo Regional Centro-Sul economicamente, ela não fica restrita ao Brasil, mas ela fica restrita à América do Sul em geral, tá? Ela se alarga aí para a América do Sul, tá bom? Então vocês vão colocar lá. O professor vai falar devagar para que vocês consigam copiar, tá? Se por acaso alguém errou, eu acredito que não, tá? Complexo regional de maior importância política e econômica. Depois, complexo regional mais populoso do Brasil. Depois, principais portos, aeroportos, rodovias e indústrias do Brasil, tá? Beleza, então? Então, a quarta já está morta, tá? Vamos para 5 agora, tá? Quais estados da região sudeste do IBGE que são integrantes da região centro-sul de Pedro Pinchas Geiger, tá? O professor vai colocar um mapa para vocês amanhã lá, para que vocês compreendam melhor a regionalização do professor Pedro Pinchas Geiger. Lembrando, né, só um detalhe aqui, a regionalização do
professor Pedro Pinchas Geiger, ela não respeita a divisa entre os estados, tá? Ela não respeita os limites entre estados. Então, gente, como ela não respeita, né, a nossa resposta aqui vai ser um pouco diferenciada, tá? A gente vai dividir uma parte de um estado aí principalmente, tá? 2 estados, na verdade, tá? Então, olha só, quais estados da região sudeste do IBGE que são integrantes da região centro-sul de Pedro Pinchas Geiger? Então, para responder isso aqui, eu tenho que pegar quais os estados da região sudeste do IBGE, olhar lá no mapinha do professor Pedro Pinchas Geiger, né, na regionalização Os Três Brasis, e responder a pergunta. Então eu vou colocar aqui agora a resposta para vocês, vou primeiro explicar e depois eu falo lá devagarzinho, dito lá devagarzinho para você copiar no seu caderno a resposta correta, se acaso vocês estiverem errado, tá? Então olha só, né, os 4 estados da região sudeste, segundo o IBGE, né, são Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E aí como é que a gente vai verificar esses estados? Todos eles fazem parte da região Centro-Sul, segundo o critério do professor Pedro Pinchas Geiger. Só que, como eu disse para vocês, ele não respeita a divisa entre os estados, o limite entre os estados, né? Então, assim, a parte central e sul do estado de Minas Gerais vão pertencer ao complexo regional Centro-Sul. E a parte norte, né? A parte norte, nordeste e noroeste do estado de Minas Gerais, eles vão pertencer ao complexo regional Nordeste, tá? Então eu vou colocar aí para vocês a resposta certinha agora. Copiem e prestem atenção, tá? Coloquem aí então. Centro, sul, sudoeste e sudeste do estado de Minas Gerais e São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro em sua totalidade. Beleza? Então, joinha. Então vamos para a próxima pergunta, tá? Número 6. Qual a causa do agravamento de problemas nas áreas urbanas da região Centro-Sul, né? Por que as áreas urbanas da região Centro-Sul, né? Eu vou colocar alguns exemplos de algumas para vocês. Cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, Curitiba, Joinville, Porto Alegre, né? Principalmente as grandes capitais, apesar que nós temos outras grandes cidades também, tá? Mas eu estou pegando só por um exemplo aí básico. Por que elas, segundo a pergunta aqui, né? Porque qual que é a causa desse agravamento de problema nas áreas urbanas, né? É a superpopulação, tá, gente? Então essa superpopulação ela vai causar diversos transtornos, né, sociais aí dentro dessas cidades, principalmente também ambientais, a gente pode dizer, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando tem muita gente num lugar só, por exemplo, o transporte público já passa a ser deficitário. Por que ele passa a ser deficitário? Porque tem muita gente num lugar só e o transporte público no Brasil ainda é ineficiente. Então ele não consegue dar conta do fluxo de tanta pessoa trabalhando. O que vai acontecer? É ônibus lotado, é metrô lotado, é trem lotado, é gente se atrasando para chegar no trabalho, né, com condições muito ruins, né, condições muito ruins aí, né, de transporte. Que mais? Nós vamos ter aí o fenômeno que a urbanização chama de favelização, né? As pessoas vêm em busca de melhores condições de vida aqui na região Centro-Sul,
né? E elas geralmente vêm ou da região Amazônia ou vêm da região Nordeste, principalmente, e vem também de outros países, inclusive, tá? Devido àquela, principalmente países aqui do Mercosul, tá? Devido àquela proximidade que o professor falou na questão anterior. Então isso aí vai fazer com o quê? Essa pessoa que vem, ela vem sem dinheiro, ela não tem dinheiro para pagar um aluguel, ela não tem dinheiro para comprar um imóvel, né? Geralmente, 98% dos casos são assim. O que acontece? Ele vai morar lá na periferia, bem longe, de acordo com, né, o poder econômico, o poder aquisitivo que ele tem, né? E ele vai morar em condições aí bastante precárias, tá? Que condições precárias que são essas, professor? Falta de saneamento básico para atender todo mundo, tá? Falta de hospitais para atender todo mundo, para atender o problema de todo mundo, principalmente hospital público, né? Quem não tem dinheiro vai para hospital público, né? Poluição exacerbada, né? Também nós vamos ter aí um elevado número de carros, né? Gente que vai trabalhar, uma pessoa só vai trabalhar, vai causar congestionamento, vai causar poluição, falta de estacionamento, tá? Então essas são as causas aí do agravamento, né, dos problemas sociais, né? Crime, né? Essa pessoa vem de outra região, ele vai lá, procura emprego, ele acaba não achando um emprego porque ele não tem qualificação suficiente para arrumar um bom emprego. O que ele vai fazer? Ele vai acabar entrando na marginalidade, ele vai acabar vendendo droga, ele vai acabar roubando, né? Não é o caso de todos, mas acontece também. Né, a desigualdade econômica, ela agrava aí o problema da violência nesses lugares, tá? Aí também vai ter falta de acesso a lazer, falta de acesso à educação, né? Porque o cara vai lá se matricular numa escola pública, não encontra vaga, aí ele tem que se deslocar para um lugar bem mais distante, se ele quiser estudar, e realmente como a situação fica difícil, na maioria dos casos também eles desistem de estudar, tá? Então isso aí é a causa dos agravamentos sociais aí dentro dos centros urbanos, tá, pessoal? Então agora o professor vai falar a resposta certinha e eu quero que vocês copiem da maneira que o professor está falando aqui, caso você tenha errado, tá? Sempre frisando isso aí. Então vamos lá. Agravamento dos problemas urbanos, vírgula, devido ao grande número de imigrantes, vindos de outras regiões e países, vírgula, além de grande aumento da violência. Tá? Pessoal, a gente fica por aqui, tá? E amanhã a gente termina o resto da correção e das explicações, para daí a gente dar andamento aí no conteúdo e passar para outro assunto, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá? O professor está disponível aí no horário pré-determinado da escola para poder responder as questões de vocês. Lembrando que não é para me mandar nada pelo WhatsApp, tá? Quando o professor conseguiu acesso no Classroom, aí sim vocês vão fotografar as atividades que eu estou pedindo para vocês e lá vocês vão me mandar, porque só lá que eu vou ter condições de dar nota para vocês, tá? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.